Olá, seja bem-vindo ao podcast Bênçãos para você. Essa que é uma iniciativa da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas é claro, você de qualquer parte do país que nos ouve, que nos assiste aqui pelo YouTube do Adventista Sudeste, você também é muito bem-vindo. Por aqui nós vamos falar temas variados sobre a igreja, sobre a sociedade, temas que envolvem família, educação dos filhos, educação financeira. São muitos assuntos interessantes. E hoje, por que não começar falando de bênçãos para a igreja? Nós estamos aqui com convidados super especiais, são 3 pastores adventistas. E daqui a pouco eles vão falar um pouquinho de um tema muito legal, de um projeto que temos certeza que vai ser bênção para a igreja na nossa região, bênção na sua vida também. Pastor Irã, aqui ao meu lado, se apresente então para quem está nos assistindo e quem está nos ouvindo também. Tudo bom, Ayane? Muito bom estar com todo mundo aqui nesse bate-papo. Eu sou um marido apaixonado pela Elise, um pai pegajoso do Mateus e da Milena, filho de servidores dessa igreja já jubilados, e um pastor apaixonado por Jesus e ansioso por ver a volta dele ainda em nossos dias. Eu sou nascido em Itabuna, na região sul da Bahia, onde a família da minha mãe está e ali vive, mas sou filho da igreja porque vivi em muitos lugares nesse Brasil, ainda como filho de pastor, servindo a igreja e como obreiro, podendo dedicar um pouquinho daquilo que Deus tem dado a cada um de nós para poder avançar e terminar com aquilo que Ele nos deu nesse mundo. E é muito bom poder estar participando com vocês aqui hoje nesse podcast. Que bom, pastor Irã, que ele é líder aqui dessa região que eu falei aí para vocês, a sede administrativa, né, dos estados de Minas Gerais, para os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, que fica aqui em Itaipava, Petrópolis, né, aqui é a região serrana, fria do Rio de Janeiro. E quem também trabalha aqui com a gente no escritório e está conosco é o pastor Alain. Pastor, seja bem-vindo, fala pra gente aí um pouquinho de onde você é, quem você é. Tudo bem, Ayane? Poxa, é um prazer para mim poder participar aqui com vocês. Eu sempre digo que eu sou de Uberlândia, mas a minha esposa sempre puxa minha orelha. Ela fala assim, não, o que vale é no RG. É verdade, pastor. O que vale é no RG. Eu nasci numa cidade chamada Capinópolis, quase divisa de Minas com Goiás, mas cresci na cidade de Uberlândia, me sinto uberlandense. Sou casado com a Lohana, pai da Vitória e da Alice. E eu quero até mandar um beijo pra Vitória, porque sempre quando ela me vê nesses videozinhos, ela vai pra frente da TV e fica papai, papai, papai. Então, Vitorinha, é o papai mesmo que tá aqui na TV. Um beijo pra você, filha. E sou pastor da igreja há 12 anos e tenho cuidado nos últimos anos dessa área de evangelismo, de expansão da nossa igreja, que é um dos assuntos que nós iremos tratar aqui hoje. Então é um prazer para mim poder participar aqui. Muito bom, pastor. E quem está com a gente também é o pastor Saulo. Pastor, seja bem-vindo. Conta pra gente aí um pouquinho de quem você é. Então, gente, boa tarde para todos vocês que estão nos acompanhando. E então, Yane, eu sou natural de São Luís, do Maranhão. Eu acho que de todos que estão aqui, eu sou o que vem de mais longe. Verdade. Né? São Luís do Maranhão, sou o marido da Adriana, pai do William, da Estela. Quero aproveitar e mandar um abraço para eles, né? E para todos que estão nos acompanhando, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Muito bom, pastor. E vocês viram aí que alguns de nós falam bom dia, boa tarde, mas na verdade, você pode estar assistindo esse podcast aí à noite, no seu carro, às vezes indo para o trabalho, no ônibus. Então, o importante é que você seja muito bem-vindo aqui. E como os pastores falaram, vocês viram que a gente falou muito de cidades, né? Acho que a gente deu um spoiler daí do que a gente vai conversar. Pastor Irã, é um projeto muito interessante, em cada cidade uma igreja, que vai buscar que todas as cidades aqui da nossa região, que a gente chama de União Sudeste Brasileira, né, desses estados que eu já mencionei, ter uma igreja adventista. Será que isso é possível mesmo, pastor? Pela graça de Jesus e na somatória de esforços de todos, nós cremos de que é possível sim, porque teremos a bênção dos céus para isso. E existem promessas na palavra de Deus que nos lembram disso. Eu me lembro, Ayane, quando há mais de 10 anos atrás, há exatamente 11 anos atrás, quando eu fui nomeado para poder liderar a igreja no norte de Minas. Eu era um menino de 33 anos de idade, com uma enorme responsabilidade, e nós tínhamos cerca de 165 igrejas
naquela região muito extensa do estado de Minas, mas um tremendo desafio. 60 cidades sem nenhuma presença da igreja. Era uma missão com poucos líderes, estávamos começando, tínhamos apenas 18 distritos pastorais e eu me sentia muito limitado com o tamanho do desafio e eu não tinha ideia por onde começar. São muitas e muitas cidades, nós não tínhamos recursos suficientes e eu me sentia muito pequeno frente ao tamanho da responsabilidade do desafio que eu tinha. E quando eu olhava para o colega do lado, um pouquinho mais distante, que era Mineira Sul, com sede em Juiz de Fora, o meu consolo era um pouco mais aplacado, porque o meu colega tinha 200 cidades sem a presença adventista. E esse era o desafio dos líderes de Minas Gerais. E nesses últimos anos, ao estarmos trocando ideias, conversando e avaliando, e em conexão a um projeto lindo da Igreja Mundial, porque nós temos uma região do mundo onde é o maior desafio, que muitos conhecem como Janela 1040. E a Igreja Mundial tem chamado a responsabilidade de lideranças e países e regiões fortes, onde nós temos recursos e temos pessoas para poder enviar para essa região onde a igreja é bastante débil, onde nós temos escassez de pessoas e limitações de recursos. E exatamente nesse movimento, onde é chamado Mission Refocus, nós vimos e entendemos em conjunto, puxa vida, essa é a nossa responsabilidade. Se nós unirmos forças, Minas inteiro sim pode ser conquistado para o Senhor. E a igreja aqui se uniu, apesar das diferentes geografias, e o estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, que praticamente nós temos todas as cidades, o Rio de Janeiro faltam poucas cidades, mas o Espírito Santo, todas as cidades, nós temos a presença da igreja. Ali os líderes e instituições assumiram a responsabilidade em conjunto e todo mundo está entrando com líderes, com pessoas, com envio de obreiros e com recursos, e nessa somatória de esforços, eu creio que em breve nós teremos todo o estado com a presença adventista, onde cada cidade teremos ao menos uma igreja. Sim, e pastor Alan, nós estamos falando aqui de a mensagem chegar para todos, famílias que hoje... muitas vezes a gente tem a TV Novo Tempo, por exemplo, né, que muitos têm acesso, mas não tem ali a presença de um templo físico da Igreja Adventista e tem vontade de congregar. Às vezes essa é a realidade de alguns que estão nos ouvindo agora. Então nós estamos falando da oportunidade da mensagem chegar a todos, de viver essa questão da comunhão, do relacionamento com outros membros, viver a igreja ali, né, no seu dia a dia, para chegar para todos aí, no caso começando por Minas Gerais, né? Dessas cidades. São quantas cidades hoje? Fala pra gente que... Sem a presença da Igreja Adventista, 350 cidades dentro do estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais ele tem algumas características assim bem peculiares. Ele é o estado com o maior número de municípios no nosso país. São 853 municípios. O segundo lugar, São Paulo, com 600 e pouco. Então, Minas Gerais já é um desafio grande, porque é um estado com um número enorme de municípios. E nós, como igreja, nós sempre tivemos essa característica de pregação do evangelho. A nossa visão sobre a volta de Jesus, né? A nossa escatologia é muito forte. Todo cristão que entra para a igreja adventista, ele já é impactado com essa postura muito ativa da igreja de se pregar o evangelho, Nós temos isso no nosso nome, né? Adventistas. Nós sonhamos com o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gente entende dentro de Mateus 24 e de outros textos que a pregação do evangelho precisa acontecer para que Jesus possa voltar. Então isso está no nosso DNA como igreja. E a gente sempre olhou para esses lugares. Mas, como disse o pastor Irã, nós temos algumas regiões do mundo que são, assim, desafiadoras. Algumas pessoas podem estar nos ouvindo aqui e vendo a gente falar isso, né? Poxa, o pastor está falando que tem 350 cidades sem presença da igreja. Não, mas é lógico que é um contexto adventista. Sim. Tá? Só para explicar para aqueles que possam estar ouvindo o podcast e não são adventistas, aqui um contexto nosso, né? De realmente plantar uma igreja adventista nessas cidades.
Mas o contexto do cristianismo no mundo é complicado mesmo. Existem lugares, nós chamamos de janela 1040, né? De países onde o país é fechado para o cristianismo. Né? Países que possuem outra religião e essa religião é estatal. Não se pode pregar o evangelho ou um outro tipo de mensagem diferente daqueles que creem. E a gente sempre olhou para essas realidades. Mas aí, olhando para o nosso território, a gente percebeu que nós tínhamos um desafio nosso aqui, no quintal de casa. Nós temos, como disse o pastor Irã, o estado do Espírito Santo, onde nós temos igreja adventista em todas as cidades. Rio de Janeiro, 99%, mas Minas Gerais, quase 40% do estado de Minas Gerais ainda precisa ser alcançado com a mensagem adventista. Então foi olhando para essa realidade, um perfil que já está no nosso DNA, que é pregar o evangelho mesmo. Foi natural, o Espírito Santo soprou, sabe? E isso já pegou fogo numa velocidade no nosso coração de que não, precisamos fazer alguma coisa. Precisamos entrar nessas cidades. E tem uma galera envolvida, né, pastor? Muita Porque gente. são evangelistas, são obreiros, né? Inclusive, são instituições adventistas também. Para você que está nos assistindo e não conhece, nós temos a Igreja Adventista, tem as igrejas, os templos, mas temos escolas, temos hospitais, né? Temos a ADRA, né? Que é a agência assistência social. Então, assim, muita gente dessas instituições também estão envolvidas nisso. O pastor Saulo pode falar para a gente um pouquinho sobre os obreiros, né? Explica primeiro pra gente e para quem está assistindo que às vezes não sabe o que são os obreiros, né? E como eles vão atuar nessas cidades. Então, E antes até do pastor Saulo falar, eu acho que é importante saberem de que o pastor Saulo é quem vai coordenar todo esse projeto. Ele é um pastor plantador de igrejas com bastante experiência e ele vem com essa experiência, ele está morando em Belo Horizonte e ali, estrategicamente, ele vai poder coordenar melhor por estar mais na região central todo esse movimento, capacitando, acompanhando, incentivando, fazendo evangelismo e enfim, pastoreando todas essas famílias. Um projeto bem estruturado, exatamente. né, pastor? Pastor Saulo. Então, Ailane, a gente vai estar coordenando essas famílias, né, que vieram, algumas são até que mesmo do nosso contexto, da nossa união, aqui da União Sudeste, outras famílias são do Norte e que vieram para somar, para ajudar de alguma maneira, para que nós pudéssemos trabalhar ali e fundarmos as nossas igrejas nessa cidade sem presença adventista. Então, particularmente, meu trabalho é motivar, ajudar essas famílias, dar assistência para elas, para que elas tenham toda a estrutura necessária para que elas consigam trabalhar e alcançar essas pessoas. Nós, como instituição, né, pastor Irã, nós começamos com 35 cidades, mas à medida que esse trabalho já foi sendo divulgado, a gente teve uma grata surpresa de que muitos outros lugares estão adotando cidades. E nós já estamos chegando, né, pastor Alain, acho que há quase 60 cidades. Então, a gente percebe que o desafio está aumentando um pouquinho, são mais pessoas que a gente vai ter que cuidar, mas é um desafio bom de saber que a gente está avançando e que, em nome de Jesus, isso vai dar muito certo. E esses obreiros, eles são pessoas, assim, a igreja está pagando um salário para eles precisam se manter lá, mas são pessoas que deixaram as suas cidades para irem para uma dessas cidades, e são, assim, contextos de cidades pequenas. E com família mesmo, com pastor? Com família. Então tá vindo o esposo, a esposa, filhos, estão deixando literalmente tudo. A gente sempre, num contexto de igreja, né, a gente sempre fala de ser missionário além mar, né? Eu quero ir para a África ser missionário, eu quero ir para tal país ser missionário. E esses que nós estamos aqui chamando de obreiros, né, são irmãos que moram aqui, alguns do norte, nordeste, outros aqui mesmo do sudeste do Brasil. Eles estão saindo das suas cidades, indo para uma dessas cidades para serem ali o pioneiro mesmo. Aquele que vai começar a pregação ali da igreja, abrindo uma igreja lá. Os campos estão dando todas as sedes administrativas, nós temos 10 sedes administrativas aqui. São quase 400 distritos pastorais, quase 2.000, pouco mais de 2.540 templos que nós temos nos 3 estados. Então nós temos essas sedes regionais, cada uma delas tem a sua responsabilidade. O que é bonito é que eles estão assumindo cidades, cada uma delas. Não só os campos ou as sedes administrativas que estão
nesse maior desafio, porque agora eles estão recebendo ajuda, apoio, gente, recursos, e eles mesmos estão avançando em territórios e cidades foram escolhidas como administradores e líderes da igreja no Espírito Santo, onde nós temos 2 sedes administrativas, e no Rio de Janeiro, onde nós temos 3 sedes administrativas. Nós temos a Rede Silvestre de Saúde, nós temos a FAD Minas, nós temos a própria sede administrativa da União, e todos nós assumimos algumas cidades. Então a dinâmica, em suma, Ayane, e para quem nos escuta, será exatamente assim. Um plantio de uma nova igreja, ela não nasce de maneira muito rápida. Você leva um tempo. E essas cidades, a maioria dos campos, assumiram 3 cidades e que estão distantes da sua geografia. Mas eles enviaram obreiros. Foram já esses obreiros, nós tivemos agora, poucos dias atrás, a capacitação dessas famílias, o envio, todo o direcionamento, todo o trabalho para que eles possam realizar o melhor serviço ali ao Senhor. E a gente entende de que no mínimo, serão 2 anos em que esses campos estarão bancando. Só para que nós tenhamos uma ideia, os custos anuais de cada cidade vão em torno de R$120 mil, onde nós temos salário, aluguel, nós temos o aluguel do salão, do local onde vai se ter as reuniões, estrutura de audiovisual, cadeiras, enfim, e o movimento do trabalho para ser realizado ali. Isso é um investimento primário, porque nós teremos o apoio das igrejas locais. Em algumas dessas cidades nós temos, às vezes, algumas igrejas próximas que estão, às vezes, 20, 30, 40 quilômetros, e elas vão se somar. E a ideia e a dinâmica quando esses campos eles entenderem e nós tivermos já um núcleo e uma igreja já bem sedimentada, com uma igreja já forte, bem plantada, com líderes que vão dar continuidade, nós vamos devolver, ou em suma, eles retoricamente devolvem essas cidades para o seu campo de origem, como por exemplo, a Rio Fluminense, que tem como sede Itaboraí, e a Rio Sul estão ajudando o sul de Minas Gerais. Então eles têm algumas cidades. Quando eles entenderem, depois de 2 anos, dependendo 3 anos, olha, essas cidades a gente já pode devolver para vocês, eles vão assumir outras cidades. E assim essa dinâmica vai ocorrer entre os 10 campos e instituições. A gente tem educação que está envolvida também nesse processo. Nós temos, além disso, as mulheres, e o Ministério da Mulher está envolvida também nesse processo. E Ayane, deixa eu lhe dizer uma coisa. A gente só para quando nós fincarmos a última bandeira na última cidade do estado de Minas Gerais. E eu percebo pelo movimento que o pastor Saulo ele disse aqui e pelos testemunhos que começam e pessoas doando recursos, gente enviando dinheiro, nós temos mineiros no Espírito Santo e no Rio de Janeiro e gente que está inflamada, igrejas estão se levantando nesses estados para dizer assim, pode nos dar uma cidade, nós vamos bancar uma cidade. Eu acho que o tempo vai ser bem menor do que nós imaginamos. Eu até penso também, pastor Irã, só complementando a sua fala, de que à medida que o projeto ele vai tomando forma, ele vai ganhando corpo, a gente vê que a membresia da igreja ela vai abraçando o projeto. Alguns dias eu estive lá na cidade de Bicas, preguei lá, e os irmãos ficaram maravilhados, porque a cidade de Bicas ela fica a 20 quilômetros de uma das cidades onde nós estamos enviando obreiros para lá, que é a cidade Mar de Espanha, que inclusive é uma cidade que a União, como instituição, adotou para estar lá. Então eu estive lá pregando, apresentando o projeto e a gente via nos olhos dos irmãos, eu fui parado após o culto e os irmãos paravam e disseram, nossa pastor, que coisa maravilhosa, eu já orava por esse projeto há muito tempo. Então esse é o nosso sonho, a igreja ela está dando o primeiro passo e a gente espera e crê que isso vai acontecer, que os irmãos eles vão abraçar esse projeto. E a gente espera de que não sejam 10 anos, né, pastor Irã? Não. Mas seja num tempo muito mais rápido, quando a gente vai poder dizer assim, Minas Gerais acabou e no que depende de nós, Jesus pode voltar. Amém. E vale a pena mencionar, para muitos que estão assistindo, às vezes não são adventistas, ou começaram agora há pouco tempo, as mudanças que a igreja adventista faz numa cidade. Né? Porque além da pregação do evangelho, do estudo da Bíblia, oportunizar isso para as pessoas,
Nós temos algumas áreas na Igreja Adventista que beneficiam muito, por exemplo, crianças e adolescentes. Nós temos o projeto do Clube dos Bravadores, Clube de Aventureiros. Perfeito. Nós temos projetos sociais através da Ação Solidária Adventista. Temos projetos que assistem, por exemplo, os idosos. Projetos que a saúde, né? As feiras de saúde, projetos como Quebrando Silêncio, que levam aí, discutem temas, né? Então, assim, a presença da Igreja Adventista numa cidade é muito benéfica para aquela cidade, né? Ela leva benefícios, né, Ailane, além da palavra de Deus. Na verdade, a igreja, ela abre os horizontes das pessoas. Então, a gente crê que quando uma igreja é estabelecida numa cidade, a pessoa ela vai ter acesso não apenas à palavra de Deus, que é o mais importante, a salvação, mas ela vai ter acesso a toda uma gama de informações em relação à saúde, a ações sociais, a nossa instituição que ela apresenta, a nossa mensagem de saúde. Então, nós cremos de que ao plantarmos uma igreja, uma cidade, a gente leva muito mais do que a salvação, que é o mais importante, mas a gente leva, de alguma maneira, uma mensagem para que as pessoas sejam felizes aqui, comecem a ser felizes, comecem a alcançar os seus objetivos, e é isso que a gente espera que aconteça em todas as cidades que não têm a presença adventista. Muito bom. Eu faço uma conexão, Ayane, ainda que nós não tenhamos membros batizados nessas 350 cidades, a Novo Tempo tem feito um trabalho muito especial nesses lugares. Nós fizemos e tivemos presentes e fizemos vídeos em várias delas. E fizemos o levantamento. Na absoluta maioria delas, nós temos uma quantidade de dezenas de alunos da escola bíblica da Novo Tempo. Então, a gente percebe de que existe simpatizantes pela mensagem da palavra de Deus, existem simpatizantes ali pela mensagem da Igreja Adventista, e são pessoas por quem nós teremos uma oportunidade de começar, e a igreja agora de uma forma mais presente. Então Deus tem dirigido, e a gente percebe que pela Novo Tempo e por outras frentes Deus já tem preparado esses lugares para que a igreja possa também ser ali estabelecida. Ayane, você tocou nesse assunto de como a mensagem é ampla. Nós tivemos um treinamento agora com esses obreiros. Estão dando diversos direcionamentos. E é justamente o que você falou. A Igreja Adventista, quando ela pensa em pregar o Evangelho, a Igreja Adventista, quando ela pensa em anunciar a mensagem, nunca é um negocinho quadradinho. A Igreja Adventista ela vai sempre vir trazendo o principal, como disse o pastor Saulo, que é a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus, mas ela, geralmente, campanhas evangelísticas da Igreja Adventista, ela vem com cursos para que as pessoas possam parar de fumar. Isso é histórico nosso. Perfeito, isso é histórico muito nosso. Bom. Sempre quando uma campanha de evangelismo vai acontecer em algum lugar, e talvez algum ouvinte adventista possa estar falando assim, poxa, eu conheci a igreja num evangelismo e eu fumava, participei de um curso de como parar de fumar, e a igreja não só me apresentou o evangelho, como me ajudou a abandonar esse vício. Então são palestras para a família, porque a gente entende que a mensagem do evangelho ela vem para mudar um todo mesmo. Uhum. Ela vem para mudar tudo que tem respeito à vida do indivíduo. Então, nos treinamentos, nós apresentamos essas diversas ferramentas para que esses homens e essas mulheres que estão indo para essas cidades pudessem usufruir dessas ferramentas para que essas pessoas pudessem ser alcançadas. Por exemplo, você citou o Clube de Desbravadores. Poxa vida, quem é adventista sabe o impacto de um clube em um bairro, em uma cidade. Nós temos, assim, milhares de testemunhos de um determinado lugar, de uma cidade, onde ali, jovenzinhos, sabe, sendo encaminhados para uma situação ruim. Às vezes a única oportunidade desse menino é aquilo ali, né? É isso aí. De repente surge um clube de desbravadores, que, para quem não sabe, ou né, está nos ouvindo e nunca se deparou com um clube, não sabe o que é um clube de desbravadores, talvez você já ouviu falar sobre o escoteiro. Né? Os desbravadores são um clube de escoteiros da nossa igreja, mas que tem a filosofia cristã, que também apresenta esse algo a mais. E a gente começa a ver a mudança de meninos que não tinham
um outro apoio, né? Não tinha um outro direcionamento. De repente o Clube Desbravadores chega e aquilo muda o menino, impacta o pai, impacta a mãe, impacta o irmão. Então, quando a gente fala que nós estamos sonhando em ter a pregação do Evangelho nessas 350 cidades do estado de Minas Gerais, onde nós ainda não temos a presença da Igreja Adventista, é o que você falou. O impacto é muito grande. O maior, com certeza, é o do Evangelho. Eu vou falar aqui um exemplo da minha família, Iane. A minha família foi alcançada por um projeto assim. Um projeto que nasceu no coração de um pastor. Ele pastoreava ali na região de Tuiutaba. Talvez tenha até alguém aqui nos ouvindo ali daquela região, Triângulo Mineiro. E ali ele tinha sede, ali a igreja sede dele. E a 50 quilômetros tinha uma cidadezinha chamada Cachoeira Dourada de Minas, divisa com Goiás ali, que não tinha a presença da igreja adventista lá. O pastor mobilizou inúmeros irmãos e eles passaram 90 dias naquela cidadezinha, apresentando o evangelho, dando curso para que as pessoas parassem de fumar, parassem de beber. E nesses cursos, o meu avô foi alcançado. Meu avô foi alcançado, a minha avó, depois uma tia, depois a minha mãe. E a minha mãe, quando ela foi batizada, nós já morávamos em Uberlândia, mas nós morávamos em bairro de periferia. Quando eu olho para os meus amigos, a gente tinha um timinho de futebol na nossa rua, eu acho que tirando uns 2, todos os outros não tiveram um final feliz. Ou não estão tendo um final feliz. Eu já tive amigos ali do meu contexto de rua que morreram porque se envolveram com tráfico, se envolveram com essas coisas, ou estão presos. E é impressionante, né? Algumas pessoas falam assim lá na rua, lá assim, poxa vida, né? Os filhos da Fátima, que é minha mãe, poxa, todos bem encaminhados. E a única coisa que eu vejo para ser assim um diferencial foi que a minha mãe, lá no iniciozinho, teve contato com esse evangelho, que não só nos garante um futuro com Jesus, mas nos salva no presente, né? Já nos blinda já de tantas coisas ruins. E é isso que a gente sonha para essas cidades. A gente não faz ideia das famílias que serão alcançadas lá. Mas eu sei que hoje tem mãe lá chorando, sem esperança, desesperada. E que o evangelho vai alcançar de alguma forma. Então isso é o gratificante. E por isso que sempre quando a gente fala de missão, isso mexe com a gente como discípulo, sabe? Porque a gente entende que ser discípulo de Jesus é ser luz, é ser sal, é apresentar. Então assim, esse projeto nada mais é do que um projeto de uma igreja apaixonada por Jesus, que entendeu a missão que Jesus nos deu e que ainda existem pessoas sofrendo. E por que não poder fazer alguma coisa? Eu sei que lá já tem uma assembleia, eu sei que lá já tem uma batista, eu sei que lá já tem várias outras igrejas. Mas nós, como adventistas, queremos fazer a nossa parte lá também. Nós vamos somar, né? Vamos somar. E somar, inclusive, que eu ia até perguntar para a pastora, me parece, assim, do que a gente já sabe desse projeto, que as prefeituras estão de portas abertas, né? Eu conversei há pouco tempo com a líder do Ministério da Mulher, a Esther, né, aqui da União, e ela me disse que quando apresentou o projeto lá na cidade, conversou lá com o prefeito, com a secretária de Assistência Social, nossa, eles receberam muito bem esse projeto, porque conhecem da Igreja Adventista. Hoje, uma pesquisa que você faz na internet, você consegue ver tudo isso que o pastor Alan falou, de todos esses benefícios para a comunidade que a gente leva, e eu acho que isso está despertando essa abertura, né, pastor? Ayane, a Bíblia diz assim, Provérbios 11:11, pela bênção dos justos a cidade é exaltada. Aonde existem justos sinceros do Senhor, existe a bênção de Deus, e através da bênção de Deus na vida deles, as pessoas ao redor são abençoadas. Quando a gente olha em Gênesis 39, a gente vê de que Potifar havia recebido José na casa dele. E o verso 5 de Gênesis 39 diz de que a bênção do Senhor estava sobre José, e por estar sobre José, dentro da casa de Potifar, toda a casa de Potifar foi abençoada. A Igreja Adventista quer levar bênçãos a você que nos escuta, bênçãos a todos os lugares onde nós plantarmos os pés, porque existe sim uma transformação espiritual, uma transformação social, uma transformação na área da saúde e uma esperança de algo muito maior
que é a mensagem da vinda do Senhor Jesus, aonde esses lugares sim serão transformados pela presença dos filhos de Deus ali. E a gente tem orado para que esses que foram enviados, e logicamente eles vão estar trabalhando junto às autoridades, nós queremos, a igreja existe para servir. A igreja está para poder servir e ajudar a todos aqueles que querem e estão dispostos a serem ajudados e poderem ter e receber uma mensagem que é muito maior do que nós todos, porque nós sabemos de que esse mundo em breve terá o seu fim. E o nosso pedido, nós temos talvez muitos membros da Igreja Adventista que estão nos escutando, que estão no estado de Minas Gerais e que estão vibrando com todo esse movimento. Nós vamos ter líderes e membros da Igreja Adventista nos estados do Rio de Janeiro e no Espírito Santo que vão estar mais distantes. Eles vão estar ajudando através de recursos. Nós temos recebido ofertas para esse movimento através das suas orações, mas eu quero desafiar aqueles que estão dentro do estado de Minas Gerais. E se eu falo alguém aonde é membro de uma igreja adventista que está mais próxima a uma dessas cidades que será plantada, todo o esforço dessa igreja mãe que chamamos vai ser bem-vindo. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas a plantar clube de desbravadores nesses lugares. Nós precisamos de duplas missionárias e instrutores bíblicos de que aos sábados ou qualquer outro dia da semana coloquem um pouquinho mais de combustível no carro e se desloquem para poder ministrar estudos bíblicos para interessados que serão levantados. Nós vamos precisar da juventude para poder impactar a cidade com diferentes projetos sociais, porque ali há necessidade. Com isso nós vamos despertar pessoas que querem ouvir da palavra de Deus. Toda ajuda é bem-vinda. Esse projeto, ele só está podendo ser uma realidade pela união de esforços. Porque se nós deixássemos a Mineira Norte sozinha, ou a região sul de Minas Gerais sozinha com as suas 162 cidades, ou a região oeste de Minas com suas 40 cidades, ou o leste de Minas, que é essa região onde nós estamos colocando a nossa atenção, onde tem 78 cidades sem presença adventista, ficaria muito pesado para eles. Mas todo mundo fazendo a sua parte. E você como membro da Igreja Adventista. E você, de que talvez não é membro da igreja, mas é um amante da palavra de Deus e é um apoiador da Igreja Adventista. A gente conta com as suas orações e com todo o esforço pessoal, porque Minas Gerais é do Senhor e nós queremos conquistar cada uma dessas cidades também com a presença da Igreja Adventista dando a ele. Pastor, e ampliando o pedido, né? Porque nós temos mineiros espalhados nesse Brasil inteiro. E a gente tem filho de Deus espalhado nesse Brasil inteiro. Você pode ajudar com ofertas. Sim. Né? Poxa vida, que projeto é esse? Eu moro aqui em São Paulo, mas sou mineiro. Poxa, queria ajudar, sabe, para que a mensagem pudesse alcançar o meu estado. Você pode, procure o seu pastor aí, sabe? Procure. A Igreja Adventista é uma igreja muito bem organizada nisso. E a gente crê nesse movimento, Ayane, nesse movimento que a gente crê. Porque aqui nós estamos dando o primeiro passo como instituição. As sedes administrativas da igreja aqui no Sudeste, sabe? Entendendo a necessidade, dando um passo de fé. Mas a gente entende que o projeto vai tomar a grande dimensão que a gente acredita é quando o povo de Deus, a viúva, o simples, sabe? É quando esse povo de Deus entender que a missão é nossa, aí eu acho que, sabe, a gente vai ver coisas assim que nós talvez não estejamos nem preparados para ver hoje, sabe? De tantos milagres e de tantas bênçãos acontecendo quando o povo se unir. O rico, o simples, todos em busca do cumprimento da missão que o Senhor nos deu. E pegando um gancho, pastor Alan, na sua fala, quando a gente fala desse plantio de igrejas e da missão, a gente sabe que viram muitos desafios. E quando a igreja se envolve com a missão, de alguma maneira, o membro ele vai sentir a necessidade de se aproximar mais de Jesus. Porque, veja, quando você sai de sua casa para você fundar uma igreja onde não tem presença adventista, desafios são naturais. Então, eu vou citar até um exemplo. Quando eu era pastor no meu primeiro distrito lá no Maranhão, são realidades diferentes, mas a essência é a mesma.
eu lembro de que o meu presidente me chamou na sala dele. Presidente é um termo que a gente usa, né? Um pastor geral do campo, administrador daquela região no Maranhão. E ele me chamou e falou assim: Saulo, tem um recurso de missão global da Igreja Adventista e você vai ter que plantar uma igreja lá no seu distrito onde não tem ali a presença adventista. E aí eu perguntei para ele assim: ótimo, pastor, maravilha, você já viu o recurso, que bênção. Aí ele falou assim: o valor é X. E o valor era muito pouco para a realidade que nós tínhamos ali. Eu falei até para ele assim: pastor, mas isso aqui não dá para nada, não dá nem para o terreno, não dá para nada. Eu lembro que eu saí da sala dele assim meio triste, assim, era um desafio muito grande. Apresentei o projeto para a igreja, só que daí os irmãos: não, pastor, nós vamos. E a gente vê que o pessoal se envolveu, participou, milagres aconteceram, e a gente vê que isso mexe com a vida espiritual dos irmãos. Então, para você que está nos ouvindo, você que está ouvindo o nosso podcast, eu quero dizer para você que a melhor maneira de você ter comunhão com Deus e ter as suas experiências com Deus é você se envolver na missão. Porque, humanamente falando, é impossível a gente terminar a pregação do Evangelho. Mas quando a gente vai para a missão e a gente vê Deus agindo, a gente começa a viver essas experiências. E isso é algo que só quem vive na missão pode experimentar. E deixa eu me somar, aproveitar a fala do pastor Saulo, porque a igreja tem avançado nesses últimos anos, existem recursos estratégicos, direcionados e intencionais para algumas necessidades, e a igreja tem assim avançado, mas a igreja é orgânica. Nós temos muitas cidades em que a igreja foi plantada pela iniciativa de igrejas próximas, onde líderes, eles assumiram a responsabilidade e saíram dali e planejaram esforços para poderem ir, dar atenção, poderem levantar interessados e cidades serem plantadas. Talvez eu fale nesse momento para líderes da Igreja Adventista, líderes locais e até mesmo pastores nossos, que dentro da geografia e do território deles, eles possuem, porque nós não conseguimos abraçar as 350 cidades ao mesmo tempo, mas dentro do território deles talvez tenha 1, 2 cidades, e por alguma razão, como nós não conseguimos enviar recursos nesse momento para todos os lugares, sejam líderes ou um distrito ali ou uma igreja que não recebeu recursos. Eles não precisam esperar os recursos. Se nós tivermos líderes apaixonados ali e que assumam a responsabilidade, de alguma maneira o Senhor envia os recursos. Através da doação e do esforço comum e da entrega de muitas pessoas, as coisas podem acontecer. É impressionante o que Deus faz quando existe unidade de esforços para um bem maior comum e existe desprendimento mútuo. Então, eu quero desafiar, independente se no teu território ou perto da sua igreja foi uma igreja que está planejada e com recebimento de recursos, nós não precisamos esperar. Você pode planejar junto à sua liderança, à sua igreja local, para que o tempo da conquista do estado de Minas Gerais, através da presença da Igreja Adventista, seja o menor possível. Muito bom, pastor. Quero agradecer pela presença de vocês aqui nesse primeiro podcast, bênçãos para você. Quero desejar um ótimo trabalho para o pastor Saulo, para o pastor Alan, que estão mais próximos aí desses obreiros, desses evangelistas, né? Que a gente tem certeza que já está sendo um sucesso, né? Mas que a gente quer agradecer a vocês pelo trabalho, pela 2ª milha, 5ª milha que vocês andam aí para ajudar esse projeto. E agradecer a você que está nos assistindo por estar conosco. Temos certeza que foi uma bênção esse programa para você. Quero te lembrar que a partir de agora, de 15 em 15 dias, nós vamos ter o podcast Bênçãos para você aqui no nosso canal para falar de temas variados, temas como esse da Igreja Adventista, ou temas também sobre saúde, educação, enfim. Você pode ficar aqui conosco, que nós temos muitas bênçãos para você. Mas, antes de terminar, nós aqui decidimos que nós vamos fazer, pastor Irã, terminar esse podcast com uma passagem bíblica para abençoar ainda mais quem está nos ouvindo. Eu queria que você lesse aí, hoje é a primeira vez que vai ser lido, e sempre ao fim do nosso podcast daqui para frente. É o que nós esperamos para todos que estejam nos acompanhando. O texto bíblico escolhido é Efésios, a carta de Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz: todo louvor seja a Deus,
que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos. Que Deus possa abençoar você e você possa se unir a nós nesse propósito e nesse desafio, onde nós sonhamos que cada uma das cidades do estado de Minas Gerais possa se render ao amor de Jesus e todas possam estar preparadas para ver o retorno de Jesus para nos buscar nesse mundo. Que Deus te abençoe, se una conosco em oração e nesse desafio por essa empreitada que é uma guerra santa, mas uma guerra que terá bênçãos para muitas e muitas famílias sinceras que estão nos esperando. Que Deus te abençoe. Amém.